Amém. Deus abençoe nós. Vamos ler em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Grande Deus, como sempre, nós precisamos de Ti, para falar, para ouvir, para ter a revelação do tempo em que vivemos. Por isso estamos aqui agradecidos porque podemos ver, podemos enxergar a hora que estamos vivendo. Abençoe todos quantos estão conosco nesta hora, através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E antes da mensagem, que o título dela será Hoje, o Dia da Vinda do Senhor. Bem, vamos fazer a apresentação de uma criança. O pai é o Weber Gonçalves, a mãe Thalita Ojeda Gonçalves e a criança Valentina Ojeda Gonçalves. É neta do irmão José Raimundo Gonçalves, de São José dos Campos, São Paulo. Então eles estão lá em São José dos Campos, né, para esta apresentação. Eu peço para o avô, o irmão José Raimundo, se puder tomar a criança em seus braços para podermos fazer esta apresentação. Vamos antes cantar o corinho. Vinde, meninos. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Oh, alegria sem pecado mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Muito bem. Os filhos, diz a Bíblia, em Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Está um pouquinho fraco aqui dentro. O fruto do ventre aí, o seu galardão. Nós fazemos de tudo para poder criar os filhos dentro daquela ordenança bíblica. Eu creio que cada criança que é apresentada para este fim, para que
não seja apenas de Deus hoje, não seja apenas de Deus enquanto tem a época da inocência, mas depois quando lhe vem também a época da consciência, é a época que ela sabe o que é. E tem esta época de bebê que não sabe o que é. Então nós preparamos e apresentamos nossos filhos para este fim. E é para isso que o pai Weber e a mãe Thalita vêm apresentar sua filha, de fazer lembrado que é um privilégio no Novo Testamento que nós temos, que o Velho Testamento não tinha. Não era apresentado mulheres. A filha mulher não era apresentada no Velho Testamento. Só o homem e o primogênito é que era apresentado, dedicado a Deus. Agora, pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, deu-nos a oportunidade no Novo Testamento de apresentar também nossas filhas, certo? Apresentá-los a Deus. Muito bem, irmão José Raimundo, vamos fazer esta oração. Pai Todo-Poderoso, em nome dos pais Weber e Thalita, eu estou apresentando ao Senhor, juntamente com o irmão José Raimundo Gonçalves, que é o avô desta criança, a Valentina Ojeda Gonçalves. Guarda esta criança, Pai, que ela possa ser uma bênção nas tuas mãos, não somente agora na inocência, mas quando ela chegar na consciência, que ela souber o que é pecado, que ela venha fazer uma decisão, uma opção de fé para com o Senhor e te servir. Em nome de Jesus Cristo, Valentina, eu te apresento a Deus. Sê tu uma bênção, e seus pais com responsabilidade, amor e carinho te criará todos os dias da sua vida. Amém, Senhor. Amém. Já sem demora, todos convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Deus abençoe o Weber Gonçalves, a Thalita Ojeda Gonçalves e a pequena Valentina Ojeda Gonçalves, aí em São José dos Campos, com o irmão José Raimundo e toda a sua família. Deus os abençoe. Vamos pensar então sobre hoje, o dia da vinda do Senhor. Mais uma vez é para nos despertar as pessoas, quando diz que hoje é dia, é o dia de tal coisa. Por isso eu não disse que hoje
é o dia da vinda do Senhor. Mas hoje, o dia da vinda do Senhor, parece que não tem diferença, mas tem. Não precisamos da palavra porque não é, certo? Por isso pensamos em falar nisto. É muito simples, mas as pessoas sempre agem naquele dia como não sendo aquele dia, e diz hoje é dia, mas não é aquele dia. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, se hoje, em períodos de eras e eras, cada vez, cada era, a pessoa ouvia a voz de Deus. Aquele que ouvisse a voz de Paulo, dificilmente ouviria a voz de Irineu, pela distância. Então, aquele dia se referia ao dia de Paulo. O outro dia se referia ao dia de Irineu. Quem ouvia naquele dia de Irineu não podia, talvez, estender mais um tempo e ouvir no próximo mensageiro, Martim. E assim vamos vendo que cada pregador, cada mensageiro teve o seu dia. O seu dia era o espaço de sua mensagem. Aquele era o seu dia. Muitas vezes podemos dizer o dia da mensagem do fulano de tal. Então o dia daquela mensagem se estendeu. O dia se estendeu em vários anos. Mas era o dia porque ele, aquela escritura cumpriu nele, naquele dia que ele estava pregando. Então a gente fala de coisas que não precisa nem explicar. Mas muita gente estudada, formada, ela diz hoje é o dia e não é o dia. Quando a gente fala, nós estamos vivendo nos dias de Noé, aí você tem que comparar aqueles dias de Noé com esse dia. Você está fazendo uma comparação de dias, porque aqueles dias tiveram o mesmo caráter deste dia. Então são dias de Noé, falando de dias. Mas os dias de Noé foi aqueles dias. Hoje é uma repetição daquela escritura que a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim seria no dia da vinda do Filho do Homem. Então eu tomei esta palavra, tem hora que a gente para perguntar, o que é hoje? Então a gente fica até com vergonha, porque a gente não foi estudado. Então, o que é hoje? Aí você vai perguntar para o dicionário, o que significa hoje? É muito simples, né? Parece que não precisava. Hoje é hoje. Não precisava. Então o dicionário diz, hoje é o dia em que se está. Hoje. Amanhã é outro dia. Então hoje é o dia em que se está. A mensagem de cada pregador durou o dia que ele estava. Esse é o período daquela pregação, daquela mensagem. Ela não morre. Não morre. Você tem que saber, a mensagem de Moisés não morreu. Ela está aí até hoje. Certo? Quando se fala em véu, se lembra na lei, diz Paulo. Paulo lembrou do seu dia. Então você vai falar os dias de Cristo, não se esquece. Você lembra hoje. Mas eu não posso dizer que hoje é o dia do nascimento. Não, isso foi 2000 anos atrás. O dia do nascimento. Nós estamos aqui neste dia especial. E o nosso dia, pelo que se vê na Escritura, é o último dia. Não haverá dia após o nosso para gentios. Fique bem guardado, porque o dia após o nosso será o dia dos judeus. Então não haverá dia após o nosso para gentios. O gentio que me ouve agora tem que aproveitar
agora. Se hoje, agora que você está me ouvindo, o dia em que se está, neste momento, nesta época atual, no presente, nesta atualidade, você ouve essa mensagem, você pode nunca mais ouvi-la. E se você perde ela hoje, você pode nunca mais tê-la. Deus passa uma vez por certos lugares, como Jesus passou. Talvez nunca mais retornou àquele caminho. Se alguém ficasse esperando, subisse na árvore e dissesse, eu vou ficar aqui porque o Zaqueu ficou, vou ficar esperando o Senhor. Eu não sei, eu acho que ele nunca mais passou por ali. Uma vez ele passou debaixo de uma figueira e ele procurou figo. E não tinha figo. Mas a própria Bíblia diz, não era tempo de figo. E como que ele procura figo se não é tempo de figo? E ele passa, porque aquele era o dia dele. Ele queria ver se existia. Aquilo é simbólico. Para nós, tem que entender isso. É simbólico. Ele queria ver se debaixo daquela figueira tinha alguém, algum fruto, alguma pessoa que pudesse, naquele dia, crer na mensagem dele. Ele não encontrou. Aí o que ele fez? Amaldiçoou aquela figueira. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Que culpa ela tem? Mas ele amaldiçoou. Porque uma figueira, uma igreja, uma religião, se Deus passa e procura um eleito e não tem, porque ele passa e procura um eleito, encontrou um, ele tira. E depois, ele envia um espírito de morte espiritual sobre aquela figueira, sobre aquela religião, sobre aquela igreja. E ela nunca mais, ninguém vai comer fruto dela. Mas tem milhares de pessoas. Não, ninguém era exatamente aquele eleito que ele tirou dali. Ninguém, ele não vai voltar lá para comer daquele fruto. Nunca mais ela vai produzir, porque o último fruto que produziu, eu fico pensando no meu tempo, quando eu saí da cruzada, que eu lembro até hoje, eu sou o único fruto que saí dali. Você não vê mais gente saindo. O único fruto, ninguém mais coma fruto de ti. Por quê? Achei um fruto que amaldiçoou. Irmão Branham diz que Deus não pode abençoar uma denominação. Mas enquanto a denominação tem um eleito lá, ele ainda passa por lá, passa debaixo dela. Ela tem o privilégio de senti-lo perto, mas ele passa só por causa do eleito. Tira o eleito e depois envia uma praga, amaldiçoa a figueira, aquela igreja, aquela denominação, e nunca mais ele passa por lá. Então é bom a gente aproveitar o tempo que ele está passando pela terra. Se eu falar hoje é dia de Moisés, que você diz, tu és doido. Hoje é o dia de Jesus, também já passou. Jesus é no seu dia, você não pode mudar a Escritura. Você vai em Lucas 4, verso 18, quando o Senhor estava lendo Isaías 61, 1 e 2, e parou no meio do versículo, ele mostrou que aquilo era aquele dia, era um dia de bênção, aquele dia era um dia de prazer para eles, aquele dia era um dia de alegria para eles, que ele estava passando por ali. Mas ele não leu a outra parte do versículo, que dizia o dia da vingança. Ele leu o dia da aceitação e não leu o dia da vingança, porque ele sabe qual é o dia. O dia da vingança
era exatamente para o espaço de tempo que veio William Branham. Aquele é o dia da vingança do Senhor nosso Deus. Quem rejeitou a mensagem de William Branham, isto é, a terceira etapa, porque cura divina todo mundo aceita que William Branham pregou. Discernimento de espírito, conhecer o coração das pessoas, saber qual a doença está no corpo das pessoas, todo mundo quer saber. Eu quero saber, quem é que quer saber o que são os trovões? O que são os 7 selos? O que é o 7º selo? O que foi Branham? Quem é que quer saber o que foi a terceira puxada? Eles não têm interesse nisso, porque este é outro dia. O dia que eles têm interesse é um dia que passou. Só tem um dia que não passou. Era como Israel, o maná que caía no arraial, que o povo recolhia, estava bom. No outro dia tinha bicho. Mas daquele mesmo maná, o sacerdote pegou, recolheu e pôs atrás do véu. E ficou anos e anos. E não bichou. Porque era outro lugar. Era outro dia. Estava atrás do véu. Simbolizando que aquilo que estava atrás do véu, no tempo de Moisés, viria à tona claramente, seria descoberto quando o véu fosse rasgado, conforme Mateus 27, 50 em diante. O véu foi rasgado de alto a baixo. Agora é tempo de você ver aquele dia, aquele maná que estava escondido atrás daquele véu do templo, e que aquele templo natural estava apontando para um templo de carne, que era Jesus. Amém? Está tudo clarinho, né? Muito claro para todos nós. Mas o espaço de tempo que William Branham viveu aqui na Terra, teve muitos acontecimentos. A gente sabe da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que Israel voltou para a sua pátria, e tudo tinha que cumprir naquele dia, naquele tempo, o tempo do ministério do profeta na terra, tinha que cumprir. Agora você sabe, eu estava vendo, e diz assim, hoje na história, 1948, foi uma declaração universal dos direitos humanos, foi aprovado. Os direitos humanos foi aprovado em 1948. Israel foi para sua pátria em 1948. Tudo mostrando para nós que aquele espaço de tempo da era de Laodiceia estava no seu apogeu, 1948, até que chegou a revelação, a terceira puxada, em 1963. Mas essas coisas todas aconteceram e tudo faz parte da era de Laodiceia, faz parte da vinda do Senhor e faz parte do que Deus prometeu que mandaria Elias para nós, para converter os nossos corações. E tinha escrituras cumprindo naquele tempo, que era também o tempo que Deus mandou um profeta. A escritura estava clara, só que eles não perceberam. Então se percebe alguns pontos. É como a gente sempre fala, os dias de Noé todo mundo vê. Tem 3 casamentos, daquilo tem 2 divórcios. Diz que de cada 3 casamentos, tem 2 divórcios. Então, ainda está sobrando um, né? De vez em quando sobra um. É claro, você vê os dias de Noé. Nos dias de Ló, você vê um homem hoje vestido de mulher, a mulher vestida de homem, você vê o homem desejando o homem, que é incrível, né? Mas está desejando o homem. Isso aí é dias de Ló. Está mostrando que aqueles dias de Ló está repetindo outra vez, e nós estamos vendo o que Ló viu lá em Sodoma. Nós estamos vendo no mundo de hoje.
Isso quer dizer cumprimento da Escritura Sagrada outra vez. Se as pessoas podem perceber isso, por que não percebe que temos um profeta? Qualquer pessoa normal, você toma uma pessoa normal aí do mundo, ele não precisa ser crente, não. Você pega um tradicional, porque você não pode perguntar para os modernos de hoje. Os modernos de hoje, você dá vagem, muitas vezes não quer, dá jiló, não gosta, mingau de fubá, eles não querem. Como é que você come isto? Eles vão perguntar. O leite mesmo puro da vaca? Não. É leite caixinha, contaminado. Para o tempo que nós vivemos. É o que tem que acontecer, porque eles não gostam disso, não tem aptidão por aquilo. Esse tipo de crente que nós temos hoje, não tem aptidão pelo tradicional da Bíblia. Eles querem algo moderno, eles só alimentam de coisas modernas. Eles não podem alimentar com a palavra tradicional. Agora, nós temos dentro da palavra tradicional um maná novo, escrito pela Bíblia, relatado pelas promessas de Deus, que teria um maná novo para todos nós nesse tempo final. Não foi para o tempo de Paulo o maná, não, ainda estava sendo escrito naquele tempo a promessa, no tempo de João, estava sendo escrito, mas isso passou 2000 anos, e dentro desse espaço de 2 milênios, aí nós vemos aquela promessa cumprida. Está escrito que ele ia dar para nós comer o maná escondido. Eles não sabem o que isto vale, o quanto isto vale. É como a alimentação, eles não sabem quanto vale aquele frango caipira para a saúde. O quanto é mau o frango de granja. Mas você vai no frango caipira, o peitinho pequeno. Você vai no frango de granja, peitudo. É como os crentes, tudo peitudo. Mas mata, isso não tem vida. Mas eles não percebem isso. No nosso tempo, até hoje ainda, eu consigo ir dobrando uma gripe através do mingau de fubá, com pimenta do reino, pimenta e um ovo lá dentro. Se a meninada vê um trem, que nojeira! Eles não conseguem, talvez nem você consegue, né? Mas aquilo faz bem, é aquilo que fortalece. Mas o que querem? O leitinho de caixinha, contaminado. O leitinho de caixinha tem até aquilo que conserva o defunto. Você sabe que tem, no leite de caixinha. Aí a gente toma assim, geladinho, gostoso, né? Gostoso. Como é que chama aquilo? Conserva, formol. Tem até formol, filho. Isso eles põem lá, eles esclarecem. Tem, sim, tem. Disse, mas é bom, tem, mas é bom. Aí Coca-Cola mata, mas é aos poucos, não estou com pressa mesmo. Né? Aí vai. E tem uns que tomam Coca-Cola ao levantar, durante o dia todo, e tem uns que tomam 2 litros, assim, ó. É incrível, né? Aquilo é que as pessoas, elas não estão conseguindo dominar a si próprias. Quando nós não conseguimos dominar a nós mesmos na nossa alimentação, dificilmente nós conseguimos dominar a nossa natureza sexual, a nossa visão, a nossa maneira de ser. Porque você tem que ter experiência desde o natural. O irmão Brana mostra que o natural explica o espiritual. Então eu tenho que ter uma experiência desde o natural de saber o que comer. Eu sei que tudo que nós comemos hoje está contaminado. Por isso o que se faz? Em tudo, dai graças. Certo? Aí, eu creio. Aí eu preguei um dia que até a Coca-Cola Deus pode abençoar. Aí o outro vai e toma um monte de copo. Não, filho, é só um pouquinho. Eu falo assim, ó, uns 2 dedos só.
faz uma oração. Né? Isso é a força de expressão da gente para mostrar para você. Deus abençoa tudo. Como que eu vou falar que Deus não pode abençoar aquilo? Deus abençoa se eu fizer uma oração. Mas se eu tomo qualquer coisa, mesmo um copo d'água bem caprichado, por cima da alimentação, eu estou fazendo uma lavagem, como porco. Como você pega e põe lavagem para porco, você não põe o arroz solto para o porco. Você põe água. Aí você dá para o porco. Então, nós mesmos acabamos tendo natureza de porco. E aí, comemos e temos que tomar copadas de refrigerantes, estragando a nossa própria saúde. Deveria saber por que Deus fez estas glândulas salivares, a saliva, é para poder ajudar você. Se a gente conversa, a boca está cheia de saliva, né? Tem uns que espumam até o canto da boca, fala até espumar o canto da boca. Então, quem foi que fez? Deus já fez tudo preparadinho. Você põe a alimentação ali, a saliva traz uma boa digestão. A água, guaraná, Coca-Cola, destrói. Aí te traz doença estomacal, certo? Bom, eu não estou para pregar estas coisas, mas eu tenho que pregar tudo, certo? Eu estou aqui para pregar tudo, pelo menos para moderação, porque eu tomo um golinho também, não de pinga, né? Quando você toma um golinho, você vai, ai, cachaça, né? Um golinho. Eu também tomo um golinho, talvez, de Coca-Cola. Eu não sou que vou te condenar se eu ver Coca-Cola na sua mesa, na sua casa, não. Tira isso da cabeça, fica sossegado. Talvez eu vou tomar até um golinho. E talvez se não tiver aquele golinho, vai achar, por que você não comprou uma? Tem uns que falam, você não comprou Coca? Né? Mas olhando para o que é normal, o que faz bem para a saúde. Isso aqui, se a pessoa não vê o natural, ela não vê o espiritual. Esse povão de hoje não vê. Eles não vão querer dobrar a mensagem que Deus deu, tradicional. Uma mensagem tradicional, aquela mensagem que é antiga, uma mensagem que ela tem base. Aquela mensagem. Há uma razão de eu seguir aquela mensagem, de eu servir a maneira que Deus exigiu de todos os seus filhos no passado, certo? E até agora. Então vamos aprendendo isto. Então a gente fica pensando o dia em que se está. Eu escuto pregador que glória a Deus, amém, muito bom. Mas ele diz, estamos nos dias do sétimo anjo. Eu falo, não, você já mudou. Deus não está mais nesse dia. O dia do sétimo anjo foi quando o sétimo anjo estava na terra. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, certo? É hoje. Hoje tem se cumprido essa escritura. A escritura estava escrita 700, 800 anos lá em Isaías 61, 1 e 2. Mais de 700 anos, a escritura escrita, está lá. Está no rolo, está no pergaminho. Aí chegou nesse dia que ele leu esse um versículo e meio, parou na metade e diz, hoje tem se cumprido essa escritura. É o dia em que se está. Hoje foi no dia dele. Agora eu vou ler a mesma escritura e falar, irmãos, hoje. É errado. A mesma escritura eu não posso ler, eu tenho que dizer, essa escritura se cumpriu nos dias de Jesus Cristo. Agora, qual escritura se cumpriu hoje, se cumpre hoje? Então você pode tomar a escritura que cumpriu ontem, que foi uma bênção para nós, e vou te dizer, sem ela não podemos ter o nosso dia. Sem o dia de Jesus, sem o dia dos apóstolos, não podia ter o dia das eras. Sem o dia das eras, não podia ter o dia de Brana, o dia do sétimo anjo. Por quê? Porque a última era estava relatando
porque teria um mensageiro, profeta, um anjo, e esse seria profeta, não igual aos outros que apenas foram pastores, mas um que seria profeta, como Paulo foi profeta, Brana também foi profeta. A Bíblia mostra isso, Apocalipse 10, 7, mostra que é um profeta, nos dias da voz do sétimo anjo. Sétimo anjo, só tem sétimo anjo quando tem sétima era da igreja. A sétima era da igreja, irmão Brana estava aqui pregando, na sétima era da igreja, então estava o sétimo anjo. Ele pregou normalmente, quando ele começou a abrir os selos, ele diz, quando termina as eras da igreja, o Cordeiro sai do trono. Então, ali passa ao dia verdadeiro do sétimo anjo, que o Cordeiro saiu do trono. Até ali, William Branham não era profeta, mas quando o Cordeiro sai do trono, toma o livro e desce para poder revelar ao povo, então ali é o dia do sétimo anjo. Esse foi um dia. Então quando eu falo hoje, o dia da vinda do Senhor. Eu até tenho que ir rápido, porque senão não dá tempo. Mas já passei muito por isso, mas quero esclarecer essas coisas mais uma vez, que a pessoa veja claramente o dia que ela está vivendo. Os dias de William Branham foi um dia. O nosso dia é outro dia. Eles querem dizer, estamos vivendo nos dias da voz do sétimo anjo. Vocês podem ver que enquanto existir mundo, as pessoas que vivem nos dias da voz do sétimo anjo não vão saber daquilo que tinha que acontecer no outro dia após o sétimo anjo. Todas essas pessoas, todos os crentes, passam o tempo que vivem nos dias de Apocalipse 10, de 1 a 7, que é verdadeiro, eles nunca saberão, nunca, se eles não entrarem no outro dia de Apocalipse 10, 8 a 11, que é os dias da noiva, da esposa. Se eles não entrarem nesse dia, eles não sabem o que é esposa. Nos dias do William Branham, você tinha que saber o que é sétimo anjo, o que é a vinda do Senhor, era nos dias dele. Irmão, o dia da vinda do Senhor não é no meu dia. Como o povo fica atrasado, dia da vinda do Senhor, foi o dia de Branham. Foi naquele dia que ele veio, Deus veio, Cristo veio nele, de uma forma tão especial que nenhum outro profeta debaixo do céu apareceu com ministério igual o de William Branham. E quem disse foi o próprio Jesus. Quando William Branham quis fazer igual aos profetas, ele diz, eu não te chamei para aparecer com eles. Você tem um dom especial, isto é, revelar a palavra que estava escondida desde o Gênesis até o Apocalipse. E ele tinha que revelar aquilo. Aquele era o dia dele, era o ministério dele, para depois passar para o nosso dia. Se pregar para as igrejas da mensagem aí, hoje é o dia da noiva, da esposa, eles crêem também, eles crêem. Pode perguntar para eles, todo mundo da mensagem crê, você só não identifica, mas diz, hoje é o dia da esposa. Eles dizem amém, é o dia da esposa. Eles sabem que é, mas ele diz, mas é o dia do sétimo anjo também. Mas sabe por quê? Nós temos que unir esses dois dias, porque ele é sol e lua, ele é esposo e esposa. Apocalipse 10, de 1 a 7, é revelação. Apocalipse 10, de 8 a 11, é esposa. O esposo é a palavra revelada. Então o esposo está em Apocalipse 10, de 1 a 7. A esposa está em Apocalipse 10, de 8 a 11. Por isso, quem profetiza outra vez? Não é o irmão
Brana, ele não tem que voltar aqui para profetizar outra vez, mas aquilo que eles pregavam, que precisava de profetizar outra vez, até estava certo. Só que não é William Brana, é a esposa, vou usar mais esse título hoje, é a esposa profetizando. A esposa tem um representante, a Bíblia diz que é João, a Bíblia diz, mas se você começa a falar muito em João, ele diz, não, de primeiro vocês falavam só em Jesus, aí veio Brana, vocês só falam em Brana, agora vocês me aparecem com essa outra coisa aí também, com João. Mas daqui a uns dias, nós vamos sair da terra e vão aparecer com duas coisas para vocês, Moisés e Elias, certo? É o que vai aparecer para vocês. Mas por que o povo, na expressão de São Pedro, porque o povo, escuta, eu vou ler, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque o povo escarnece. Porque o povo pergunta, onde está a promessa da sua vinda? Porque não tem ninguém que dê uma resposta. Então, se perguntasse, onde está a promessa da primeira vinda? Foi Jesus Cristo. Mas aqui São Pedro está falando da segunda vinda. Eu estava lendo aqui essa carta de Pedro, capítulo 3, você vai encontrar Pedro falando da segunda vinda, Pedro falando do milênio, Pedro falando da terceira vinda. Porque não pode cair fogo do céu enquanto não acontecer a descida de Cristo na terceira vinda. Aí é que cai fogo do céu. Então, a gente tem que entender essas coisas para a sua vinda. Escuta bem, onde está a promessa da sua vinda? Se fosse a vinda de Jesus para nascimento, bom, seria, eu te diria, Jesus veio no ano 1º ao 33 da era cristã. Sabemos que foi isso. Isso foi a primeira vinda. A segunda vinda, Jesus veio no outro homem em 1963 a 65. É muito pouco. Se você notar, o ministério de Jesus foi 3 anos, aquele ministério dele. O ministério de revelação de William Brana foi 3 anos. É só você ver aquele cumprimento. 63, 64, 65, final do ano, o irmão Brana foi embora. É 3 anos, 3 anos e meio. Jesus, 3 anos, William Brana, é muito pouco, na verdade. Mas é um ministério que ficou escondido. É um ministério que as pessoas zombam e perguntam, cadê a promessa da sua vinda? Então eu digo, ele veio no 1º ano ao 33, foi a sua primeira vinda. A sua segunda vinda foi em 1963, que foi a sua segunda vinda. E agora nós sabemos que ainda terá o tempo do milênio, quando ele arrebatar a igreja e lançar 3 anos e meio de tribulação sobre essa terra, aí virá, depois dos 3 anos e meio, aí virá o milênio. Aí São Pedro continua falando aqui, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Estou lendo 2 Pedro 3, 7 e 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Amém. Agora, se você perguntar, Pedro, onde você aprendeu isso? Pedro, como que você aprendeu isso daqui também? Olha, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Quem ensinou Pedro, que nunca foi na escola, que a terra subsiste no meio da água? E para Deus poder trazer o dilúvio, foi só dar uma movidinha na lua, derramou tudo em cima da terra. Mas Pedro sabia disso. E aí ele vem falando do milênio. Vai chegar esse dia do milênio, amados. Não ignoreis uma coisa, que um dia para
o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós temos aí um dia com o Senhor. Por isso a Bíblia chama de dia também. Um dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor não era o sábado. No Velho Testamento você vai encontrar como sábado. No Novo Testamento você não encontra como sábado, nem como domingo, como a Igreja Católica ensina. O dia do Senhor é o dia do cumprimento daquela profecia. Este é o dia do Senhor. Então estamos chegando a um tempo final. Você quer ver? Aí Pedro começa a dizer assim, ó, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a bondade de Deus. Ele quer que todo mundo arrependa, mas o povo não quer arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso não é arrebatamento. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não foi o tempo do irmão Brana. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela queimarão. As obras que há na terra queimarão. Então você não pode dizer que as obras que há na terra queimou no tempo de João Batista. Você não pode dizer que as obras que há na terra queimou no tempo de William Branham. Então, essas obras queimarão exatamente naquele espaço de tempo, quando Cristo vier pela terceira vez. Em Apocalipse 19, quando ele desce. Uma coisa é subir com um novo nome, como William Branham disse que Jesus subiu com um novo nome. Mas quando ele desce com um novo nome, prepara um povo, ele desceu em Apocalipse 10, preparou um povo, para esse povo subir com um novo nome, para que possa na terceira vinda, descer em Apocalipse 19, com este novo nome. E as pessoas não conhecem, porque ninguém vai conhecer, somente os eleitos conhecem. A Bíblia diz somente aquele que o recebe é que conhece. Quer dizer, aquele que recebe o novo nome é que conhece, mas ninguém conhece. Então tirar da cabeça das pessoas de que o dia que você vive é o dia de William Branham. Hoje é o dia da esposa. A escritura que cumpre hoje, como Jesus diz, hoje tem se cumprido essa escritura. Lucas 4, 18 em diante. Você tem que saber, hoje tem se cumprido qual a escritura? Se eu disser para você, hoje tem se cumprido o Apocalipse 10, de 1 a 7, eu sou mentiroso. Porque não é esse o dia, hoje. Hoje é o dia em que se está. É o que está escrito ali. É o significado hoje. É o dia em que se está. Hoje tem se cumprido. Hoje cumpriu. No tempo de Jesus cumpriu. Isaías 61, 1 e 2. Pela metade. Nos dias de Brana, podemos dizer, hoje. Ele pregou essa mensagem. Talvez eu tenha que ler só umas partes dela aqui. Hoje tem se cumprido essa escritura. Ele diz aqui, porque a primeira vez, o Espírito do Senhor é sobre mim para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplica na sua primeira vinda, mas na sua segunda vinda. É que aplica esta parte do juízo. Por que juízo? Porque na sua primeira vinda ele é advogado, na sua segunda vinda ele é juiz. Ele saiu do trono, ele é juiz. Se você não aceita que ele saiu do trono, ele é juiz seu. Que mal faz o juiz para a esposa? Que mal faz o juiz Jesus Cristo para nós? Nenhum mal. Mas para o estranho, para aquele que o rejeitou, que falou contra ele, vai ter que receber uma sentença. Mas a esposa não recebe nenhuma sentença, ela é esposa do juiz. O juiz que era cordeiro e converteu em leão. Mas você tem que saber que nele está as duas naturezas.
O crente tem as duas naturezas. Você tem que andar sempre com essas duas naturezas. Leão e cordeiro. Se você for só leão, você mata. Se você for só cordeiro, você apanha. Você morre. Você fica balindo. Tem que ser leão. Tem o tempo que a igreja foi cordeiro. Agora é o tempo que ela é leão. Isto é, ela crê na palavra hoje. Hoje tem se cumprido essa escritura do cordeiro que saiu do trono e converteu em leão. Amém. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia, mas isto foi quando ele veio pregar o ano aceitável do Senhor. Mais um pedacinho aqui que eu quero ler para vocês. Em 1933, quando aquela bola de fogo veio do céu para começar a vindicar o ministério do irmão Branham, e diz: eu estava batizando a pessoa número 17, quando desceu uma luz do céu, brilhando ali como uma estrela. Então uma voz disse: assim como João Batista foi enviado para anunciar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem anunciará sua segunda vinda ao mundo. Aí ele diz: hoje tem se cumprido esta escritura. Obrigado, Senhor. Naquele dia ele sabia, tem cumprido essa escritura de ser um precursor. Irmãos, mas ele não podia ser precursor de uma coisa que não aconteceu até hoje. Se ele foi precursor da segunda vinda, onde está a segunda vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Se ele foi precursor, a vinda foi em 63. O precursor foi a primeira e segunda etapa, de 33 até 62. Isso é o precursor, uma mensagem precursora. Isto é, preparando para o Cristo que viria, manifestado nele. Não seria uma outra pessoa. Vigie bem o sétimo. O sétimo é a vinda do Senhor. 7 é perfeição. E é por isso que o nome de Deus tem 7 letras. Está perfeito. E você chegou no tempo de crer nesta perfeição. Eu admito isto, que isto é perfeito. Amém. Amém. 146. Hoje tem se cumprido essa escritura. Eu marquei, a geração que viu Jesus Cristo voltar à terra não é o rapto. É Mateus 24, 36. É aquele dia e hora que ninguém sabia. Foi o dia que Jesus desceu em 1963, 28 de fevereiro de 1963, para cumprir sua palavra. Ele estava cumprindo sua palavra. Eu lhes tenho lido as Escrituras, mostrando-lhes mais de uma dúzia de evidências de que estamos vivendo nos últimos dias. A geração que verá a Jesus Cristo voltar à terra. Eu quero só afirmar duas coisas. Se isso não aconteceu, a geração já passou. Quem pregou que uma geração é 40 anos foi William Branham. Então, ele diz, esta geração verá Jesus Cristo voltar à terra. Se aquela geração de 48 a 88 não viu Jesus Cristo voltar à terra, até a Bíblia também estaria errada. Então você tem que saber que a Bíblia diz, não passará esta geração. Que geração? A geração de 48 que viu Israel voltando para a sua pátria. Não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam, sem que o Senhor volte à terra. Só que todos os crentes estavam pensando que Jesus ia ser aquele Jesus da Galileia e vinha aqui. Eles iam matar ele outra vez. Mas só que ele não vem naquele corpo, porque ele voltou para a original. Foi o que o William Branham pregou. Aí ele tinha que voltar para a original. Por quê? Porque ele tinha outra encarnação. Aí ele desceu em 1963, trazendo os selos. Foi por isso que o irmão Branham foi tomado pelo anjo e levado dentro da coluna de anjos. E depois ele desceu com o 7º selo. Ali estava o 7º selo, traz Jesus à terra novamente. Está em almas encarceradas
hoje. O 7º selo era Brana. Trouxe Jesus, Jesus é a palavra. Ele diz, vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Ninguém notou nada. Por isso eles perderam. Então a geração que viu Jesus Cristo foi a geração de William Branham. Não é a nossa. Vocês veem? A nossa geração é a geração de esclarecimento. Porque nos dias de William Branham, ele revelou, mas não pôde esclarecer. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Por isso o povo não sabe o 7º selo. Eles não sabem o dia e hora, isso tudo já aconteceu. Agora, incrédulos, se vocês estão procurando qual a promessa da sua vinda, em 1963, 28 de fevereiro, às 18h10 até às 18h30, o Senhor, a vinda do Senhor, aconteceu para o seu profeta naquele dia. Porque ele veio, e a vinda do Senhor, todo mundo espera com anjos tocando trombeta, não, eram simplesmente 7 anjos. Eram as teofanias de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. 7, que é perfeição. Por isso o nome, o novo nome de Deus tem 7 letras, B-R-A-N-H-A-M, Bran. Você sabe, irmão Li veio sobre Bran, ele falando, sobre o nome Bran, que Bran tem 7 letras. Bran significa perfeito. E William Branham não está dizendo assim, eu sou perfeito. Não era o homem Branham, era a palavra Branham, era a revelação Branham, era o esposo Branham, que é a revelação. Sem esta revelação, em vão o povo fica esperando que Jesus venha. Vocês estão vendo um monte de comerciante de cura divina por todo lado? E gente tirando o paletó e fazendo assim, todo mundo caindo, dizendo é o poder de Deus. E o homem é casado 2, 3 vezes, é o poder de Deus fazendo. E o povo crê, o povo deleita naquilo, o povo gosta de ser enganado. Eles não procuram a palavra para ver o dia que eles estão vivendo, que é dias de casamento, divórcio, por isso eles estão desta forma, e eles não perdem o dom. A Bíblia diz que o dom foi dado sem arrependimento. Eles continuam com o dom para poder enganar. Continuam com o dom, mas muitos naquele dia me dirão, Senhor, eu curei os enfermos, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, eu nunca vos conheci. Obrigado, Senhor, pelo dia que nós vivemos. Hoje tem se cumprido Apocalipse 10, 8 a 11. Hoje, esse é o dia em que se está. Hoje tem se cumprido. Nós sabemos que é o dia da esposa. Hoje tem se cumprido. Muito obrigado. Que esta palavra ajuda, meus irmãos, a crer melhor em Ti. Vivifica nossas vidas para um viver melhor, para a glória do Seu nome. Amém, Senhor. Amém. Nesta canção eu quero dizer acerca de 3 montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação.
libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o monte pôr do sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente de Deus foram expressados quando apareceu. O livro aberto Brana recebeu. O monte pôr do sol trouxe revelação, a encarnação do Filho do Homem no entardecer. Foi como um farol na escuridão, os selos e os trovões, o William Brana luz acendeu. O terceiro monte é o monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez às nações, os 7 selos e os trovões, também a línguas, povos e reis. O monte Redentor trouxe para nós João com a revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou que Brana é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz.